Olá, seja bem-vindo e bem-vindo a mais um vídeo. Este vídeo é um pouquinho diferente do que eu tenho feito aqui no canal e nele eu vou falar um pouquinho sobre o álbum da Copa. Ele vai me dar a oportunidade de introduzir algumas coisas interessantes a respeito de simulação de dados em Python. Bom, o álbum da Copa é esse daqui. Na última semana ele chegou às bancas de todo o Brasil e tem se falado muito sobre o álbum da Copa, as figurinhas, os preços. E eu quero falar sobre algumas coisinhas aqui. Então eu tô com uma página aberta aqui, que é aqui, quantas figurinhas tem o álbum da Copa, veja todas as figurinhas do álbum e quanto custa para completar o álbum da Copa do Mundo de 2022. O que eu quero destacar aqui, olha só, o pacotinho ele vem 5 figurinhas, custa R$4 cada, um preço elevado, né? E é o seguinte, são 670 figurinhas no álbum, tá? Então, se cada pacote vem 5 figurinhas, se eu for muito sortudo, mas muito sortudo mesmo, ou seja, quase impossível, muito improvável de acontecer, eu preciso comprar pelo menos 134 pacotes para completar o álbum. Se eu multiplicar isso por R$4, eu vou gastar 536, que são os valores que estão aqui descritos corretamente neste parágrafo. Além disso, existem figurinhas que elas são extras e raras no álbum da Copa. Na minha simulação, que eu vou apresentar daqui a pouco, eu vou ignorar esse aspecto e eu vou tratar as 670 figurinhas como equiprováveis em cada um dos pacotes, para facilitar, porque a minha ideia aqui é falar um pouquinho sobre simulações, tá? Então, sem mais delongas, deixa eu abrir aqui. Eu estou aqui no Google Colab, que é o colab.research.google.com. Eu escrevi um código em Python, tá? E daqui a pouco eu vou mostrar os detalhes, explicando o que esse código faz. Então, a minha simulação é o seguinte: eu vou simular 10 mil colecionadores diferentes, tá? Então eu vou escrever um código que tenta simular, modelar o processo de comprar figurinhas ou pacotes de figurinhas do álbum da Copa, para tentar ver algumas informações. O que eu quero saber com essas 10 mil simulações? Cada colecionador na minha simulação vai comprar um pacote por dia. Então o cara comprou o álbum hoje, ele vai comprar um pacote hoje. Amanhã ele compra outro. Depois de amanhã, outro. Ele vai comprar um pacote por dia, tá? Quero saber qual o menor número de dias / pacotes, porque vão ser o mesmo, né? Como se o cara levar 200 dias para completar o álbum, ele vai também ter comprado 200 pacotes. Qual o menor número de dias e de pacotes que deverão ser comprados para completar o álbum? Qual o maior número de dias pacotes que deverão ser comprados para completar o álbum? Qual é o número médio de dias pacotes que um colecionador deverá comprar para completar o álbum? E eu vou colocar aqui uma quarta pergunta: como é a distribuição de dias pacotes necessários para completar o álbum? Ou seja, eu quero plotar uma distribuição para saber como que ela é. Ela é normal, não é assimétrica ou não? E a minha simulação, qualquer simulação que você faz, utilizando linguagem Python, R, você tem alguns pressupostos. O que são pressupostos? Pressupostos são coisas que você assume como verdadeiras. Por exemplo, eu assumo coisas a respeito da realidade e a minha capacidade de fazer interpretações acerca das minhas simulações são contingentes aos pressupostos que eu faço ou às suposições que eu faço. Tem gente que prefere o termo suposições. No caso, eu tenho 3 pressupostos. Talvez eu tenha mais algum, mas eu não estou me recordando agora. Eu vou falar desses 3 que são os que eu lembro até o momento. Deixa eu só dar uns enters aqui. Tá, aqui. Deixa eu dar outro aqui. Tá no meu código, porque ele está muito comprido e eu quero dar um zoom para ficar mais fácil de enxergar. Ok. Tá, beleza. Deixa eu dar um zoom aqui agora. Acho que vai ficar mais fácil. Beleza. Quais são os meus pressupostos, então? O primeiro pressuposto é que todas as 670 figurinhas são equiprováveis de saírem em um pacote. Então, não tem uma figurinha rara ou não. Não tem uma figurinha mais rara ou menos rara. Eu sei que tem. Aqui está dizendo que tem. Mas para essa simulação, eu vou ignorar isso porque eu quero brincar com algumas outras coisas aqui para a gente treinar um pouquinho de simulação. O segundo pressuposto é: não saem figurinhas repetidas no mesmo pacote. Ou seja, um pacote pode sair a figurinha 1, 2, 3, 4, 5, mas não pode sair a figurinha 1, 1, 2, 3 e 4, porque 1 teria saído 2 vezes e isso não pode acontecer na minha simulação. Eu assumo que isso é uma verdade. E o terceiro pressuposto, que esse é um pressuposto bem absurdo, mas para fins da minha simulação, para torná-la mais simples, é o seguinte: os colecionadores da minha simulação, eles não trocam figurinhas e tentam completar o álbum unicamente comprando novos pacotes de figurinhas. Ou seja, evidentemente que tudo que eu falar aqui
só vale para o caso de um colecionador que não troca figurinha. Ele pegou figurinha repetida, ele guarda na gaveta dele, da escrivaninha dele, mas ele não usa ela como instrumento de troca. Ou seja, esse cenário que eu estou simulando é um cenário pessimista, considerando uma pessoa que não troca figurinhas. Mas o objetivo aqui, mais uma vez, é treinar um pouquinho de simulação. Tá, então vamos lá. Sem mais delongas, eu vou descrever minha simulação a seguir. Então, eu começo importando algumas bibliotecas. Eu, por default, sempre importo as bibliotecas NumPy, Pandas e Matplotlib PyPlot, embora aqui eu vá usar, sobretudo, a Matplotlib PyPlot, que é utilizada para fazer gráficos. A NumPy é utilizada para computação numérica, álgebra, matrizes e assim por diante. O Pandas é utilizado para trabalhar com data frames, que são dados similares a planilhas do Excel. E essas bibliotecas aqui, na verdade, o datetime eu acho que eu nem vou utilizar, o time eu acho que também não, então eu vou ficar só com o random, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu começo definindo alguns parâmetros da minha simulação. Bom, eu sei que em cada envelope vem 5 cromos, então está definido isso daqui, isso vai ficar fixo para todas as simulações. O preço do envelope é R$4, tá? E o álbum completo tem 670 figurinhas. Bom, aí eu crio uma lista que eu estou chamando de resultado, vou chamar de resultados, porque eu acho que fica melhor. E essa lista ela vai armazenar o número de dias que diferentes colecionadores levaram para completar o álbum. Então, por exemplo, para o meu colecionador 1, ele levou 500 dias para completar o álbum. Tá? Então ele comprou 500 pacotes e levou 500 dias. O colecionador 2 foi mais sortudo, ele levou 200. O 3 ficou no meio desses dois, ele levou 350. O outro levou 400, enfim. E aqui eu vou ter 10 mil valores, porque eu vou ter 10 mil simulações, eu quero 10 mil colecionadores. E é isso que eu vou pegar depois para saber qual que foi o valor qual que foi o menor valor, quer dizer, quem que foi o mais sortudo, qual que foi o maior valor, quem que foi o mais azarado, qual que foi o valor médio e como que foi a distribuição disso aqui. Simétrica, é aqui que vai ficar guardado, tá? Então essa é uma variável extremamente importante que eu vou acioná-la daqui a pouco. O número de colecionadores, tá? Eu chamei aqui de nReps, que seria o número de repetições da minha simulação, vão ser 10 mil, tá? E a seguir eu começo efetivamente minha simulação. O que eu faço? Eu vou ter um laço for, né? Estou assumindo que você sabe um pouco de Python, que você sabe o que é um laço de repetição, e depois eu vou ter um laço while, tá? No laço for, primeiro eu começo definindo algumas variáveis, tá? Que serão manipuladas a seguir. Ok. Então, o valor gasto é o total gasto até o momento por um usuário, por um jogador, né? Esse daqui vai aumentar de 4 em 4 reais, porque cada pacote que ele comprar ele vai gastar mais 4. Estou ignorando o preço do álbum aqui em si. A variável figurinhas, ela armazena todas as figurinhas que um colecionador possui, tá? Então, por exemplo, um colecionador, se ele possui, no dia 1, ele tira as figurinhas 1, 2, 3, 4 e 5, beleza. Se no dia 2 ele tira 1, 2, 3, 4 e 6, vai estar lá 1, 2, 3, 4 e 6. No terceiro dia ele tira 7, 8, 9, 10 e 11. Isso vai sempre ficar aumentando, vai aumentar de 5 em 5 a cada dia. Já em figurinhas underline 2D, esse 2D seria um day to day, dia após dia. Ele não vai armazenar as figurinhas, ele vai pegar dessas figurinhas aqui e ele vai contar quantas figurinhas inéditas que eu tenho. Então eu tenho a 1, a 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Essa já falei. 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 figurinhas inéditas. Apesar da lista ter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, desses 15, 11 são inéditas. Então aqui em figurinhas eu vou armazenar dia após dia o número de figurinhas que ele tem. Então, no primeiro dia ele tem 5 inéditas. Depois, no segundo dia, só veio mais uma nova, então ele passou a ter 6. E aqui veio mais 5 inéditas, ele passou a ter 11, tá? Então, é isso que vai fazer essa variável figurinhas day to day. E essa variável aqui day, ela vai dizer número de dias transcorridos na simulação, tá? Então, para eu saber, porque no final eu vou guardar esse valor aqui, que ele vai aumentar dia após dia. Vamos supor que deu 500 dias, eu vou guardar 500 dentro de resultados, tá? Como esses valores eles estão no for loop, para cada novo colecionador, esses valores vão ser resetados nesses valores default. É por isso que eu defino essas variáveis aqui no for loop, porque elas vão ser resetadas para cada novo colecionador, para começar tudo de novo. E aqui vem a simulação para cada um dos colecionadores.
Enquanto o colecionador não tiver completado o álbum, faça algumas coisas, tá? Então vamos lá. Enquanto o número de figurinhas inéditas for menor que o total do álbum completo, ou seja, se eu tenho a variável figurinhas e eu pego só o set aqui, faz com que eu pegue só os valores inéditos, independentemente de quantas figurinhas eu tenho. Se eu tiver 10 vezes, ele conta uma única vez. Aí eu transformo isso de volta para a lista e conto o número de valores. Enquanto esse valor aqui for menor que 670, que é o álbum completo, faça simulações. E aqui vem o coração da minha simulação. Figurinhas, eu acrescento aqui uma lista de valores que vão ser 5 valores. Se eu entrar aqui na função random sample, ele fala que retorna uma lista de comprimento K de elementos únicos selecionados de uma população ou conjunto. O que isso está dizendo? Está dizendo que isso daqui faz uma amostragem sem reposição. Então deixa eu dar um exemplo aqui, mostrar aqui embaixo como que isso funciona. Então vou chamar aqui import random e vou chamar álbum completo igual a 670. Então isso daqui, ver se vai dar certo aqui. Cometi algum erro, cadê? Não, fechei um parênteses. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, tá. Não coloquei o sinal de igual aqui, desculpa. Acho que deixa eu pôr print x. Olha lá. Perfeito. Olha só. Isso aqui simula um pacotinho. Um pacotinho veio com as figurinhas 56, 410, 358, 465 e 311. Sempre vai ser 5, porque k é igual a 5, né? Então, isso vai ser fixo. Na verdade, o certo seria eu mudar o K para cromos por envelope, tá? Então, eu vou mudar até aqui já. Vou chamar aqui de K. Ao invés de pôr o número 5, eu vou pôr cromos por envelope, tá? Aqui eu posso fazer a mesma coisa, né? Colocar 5 e aqui eu posso colocar cromos por envelope. Se eu pegar um outro pacotinho, vão aparecer outras 5 figurinhas, tá? Aqui. Se eu fizer de novo, outras 5 figurinhas. De novo, outras 5 figurinhas. O importante aqui é que nunca vão se repetir 2 figurinhas no mesmo pacote, tá? Isso é proibido na minha simulação, tá? Então deixa eu remover isso. Ok. Então aqui, e cada vez que eu pegar essas 5 figurinhas, eu jogo na minha pilha de figurinhas que eu já tenho, tá? E eu sempre vou jogando ali para cima. Então essa pilha de figurinhas sempre vai aumentar de 5 em 5 a cada dia. O valor gasto vai aumentar de 4 em 4 em cada dia. E o número de figurinhas vai aumentar até no máximo de 5 em 5 a cada dia. Mas vai aumentar cada vez menos, porque quanto mais figurinhas eu tiver na minha pilha, mais provável é que eu tire figurinha repetida. E menos provável é que eu tire figurinha inédita, né? Aí depois eu vou somar um dia aqui na minha simulação, né? Número de dias pacotes necessários para completar o álbum eu vou incrementar em uma unidade. E por fim eu entro aqui. Se o total de figurinhas for igual ao total do álbum completo, significa que eu completei o álbum. Então essa verificação aqui basicamente compara. Esse valor aqui é igual a esse daqui? Esse valor aqui eu sei que é 670. Ele vai calcular isso daqui para saber se eu tenho as 670 figurinhas do álbum. Não é se eu tenho 670 figurinhas, isso é importante. É se eu tenho 670 figurinhas do álbum. Eu tenho a 1, a 2, a 3, até a 669, 670. Se isso for verdade, ele entra aqui. O mais importante aqui é que ele vai pegar o número de dias percorridos. Então vamos supor que esse dia aqui já está 50. Ele vai passar aqui que 50 é impossível, né? Então vamos por 150. 150, então eu levei 150 dias para completar o álbum. Ele vai guardar que o colecionador 1 levou 150 dias. O colecionador 2 levou 1000 dias. Então eu vou guardar aqui que o colecionador 2 levou 1000 dias. O colecionador 10.000 levou 500 dias. Vou guardar 500 aqui. E vou quebrar esse while loop. Quando eu quebrar o while loop, ele volta aqui e vem para o colecionador 2, depois para o 3, depois para o 4, até ele chegar no 10.000 e ele acaba tudo. Então, esse break aqui é o que faz quebrar esse while true, porque como ele sempre vai ser verdadeiro, é quando ele entrou aqui que no final ele vai dar um break. Esse código aqui, ele só faz uma impressão na tela para sabermos quanto da simulação... Opa, fiz cagada aqui, desculpa gente, deixa eu dar um stop aqui. Quanto da simulação ainda falta, beleza. Agora sim. Então, o que ele vai fazer aqui? A cada 100 simulações, ele vai imprimir, ó,
simulação 100 concluída com sucesso. Depois, quando tiver feito 200 colecionadores, ele vai dizer simulação 200 concluída com sucesso. Por quê? Porque são 10.000 simulações. Se eu imprimir simulação 1 concluída com sucesso, 2 concluída com sucesso, ele vai imprimir muita coisa aqui. Então, de 100 em 100, eu coloco para ele imprimir para eu saber quanto tempo que falta para acabar aproximadamente a minha simulação, tá? Explicado isso, eu vou rodar esse código gigante aqui e eu vou pausar o vídeo e volto depois quando eu tiver terminado tudo. Primeiro eu vou dar play, tá? Vamos ver se está tudo certo. Tá, ele começou a rodar. Vamos ver quanto tempo. Aqui, ó, ele vai dar o tempo de execução até o momento. Então, até o momento, ó, foi 10 segundos. Vamos ver quanto tempo que ele leva para rodar 100 simulações, né? Que é quando ele vai imprimir aqui, simulação 100 concluída com sucesso. Vamos aguardar um pouquinho. Olha lá, ele levou 21 segundos, tá? Só fazer um cálculo aqui, para ter uma estimativa. Se ele levou 21 segundos para fazer 100 simulações, e ele tem que fazer 10.000, então 10.000 dividido por 100 dá 100. Então ele vai levar aproximadamente 2.100 segundos. 2.100 segundos dividido por 60, ele vai dar 35 minutos aproximadamente. Então, evidentemente que eu não vou esperar esses 35 minutos gravando, eu vou pausar o vídeo e eu volto para mostrar os resultados da simulação assim que ele concluir as 10.000 simulações. Então, até daqui a pouco. Então, pessoal, estou de volta aqui. Concluímos 9.900 simulações com 33 minutos quase. Então, as simulações vão ser concluídas com um pouquinho menos de tempo do que o previsto originalmente no meu cálculo aqui rápido, de 35 minutos. Olha lá, concluiu. Beleza, terminamos. Ok. Tudo bem, então terminamos aqui as 10.000 simulações. E sem mais delongas eu vou plotar um gráfico agora aqui. Eu já deixei pronto o meu código. Aqui eu vou plotar o seguinte, vou plotar um histograma com o resultado, tá? E aqui eu vou colocar uma cor aqui específica, defino algumas características para deixar meu gráfico mais bonitinho. Deixa eu dar um zoom aqui, como sempre. É lá. E aqui eu vou colocar no eixo X um rótulo, no eixo Y outro rótulo. E já explico o significado do gráfico. Vamos gerá-lo. Antes de eu gerar o gráfico, deixa eu pôr mais um código aqui, só para vocês verem que a variável resultado, de fato, ela armazena os resultados. Olha lá. Por exemplo, o primeiro colecionador, ele foi mais sortudo que o segundo. Ele comprou 677 envelopes, né? Quer dizer, ele levou mais de um ano para completar o álbum, né? Nesse critério meu de comprar um envelope por dia. O segundo, ele comprou 1071. O terceiro comprou 991. O que ele vai fazer agora vai ser pegar todos os resultados e plotar num gráfico. Então deixa eu mostrar aqui o que vai acontecer. Cadê aqui? Tá, é porque ficou muito longo isso aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho. Ficou muito longo porque são 10.000 elementos, né? Mas se eu quiser ver menos elementos, eu posso ver os 10 primeiros só. E ele me mostra só os 10 primeiros casos, tá? Então vamos plotar o gráfico e vamos ver o que acontece. Olha lá, está plotado o meu gráfico. Então o que eu tenho aqui? No eixo X eu tenho o número de envelopes necessários a serem adquiridos por diferentes colecionadores. E aqui seria a frequência, né? O número de colecionadores, na verdade, seria a frequência. Se eu quiser, eu posso mudar, porque fica melhor até. Frequência seria a frequência de colecionadores. Quantos deles que precisaram comprar mais ou menos envelopes. Então, aqui a gente percebe que o valor modal é essa barra mais alta aqui, que ela está em torno de 820, 830 mais ou menos, né? Até um pouco mais. A gente vê que a distribuição é assimétrica no sentido de que ela tem maior dispersão do lado positivo, do lado direito, né? A cauda é mais longa do que do lado esquerdo. Bom, isso faz sentido, né? Porque aqui tem um limite para baixo, né? Esse limite para baixo é menos provável que uma pessoa seja muito sortuda de conseguir pegar só envelopes que não tenham figurinhas repetidas e completar o álbum. No entanto, é mais provável que o valor aqui tenda a números altos. Quer dizer, tem uma pessoa muito azarada aqui que comprou mais de 2.000 envelopes para completar o álbum. Por quê? Porque aqui o valor ele é restrito a 0. E aqui não, aqui o valor pode ser 2.000, 3.000, 5.000, enfim.
não tem essa restrição. Evidentemente que se eu rodar a simulação novamente, os resultados vão ser um pouquinho diferentes. Mas é provável que difira pouca coisa. Por quê? Porque são 10.000 simulações, tá? Então esse resultado aqui ele é relativamente confiável. O que eu vou fazer agora, eu vou utilizar a biblioteca NumPy, que eu já importei aqui no começo, no import NumPy ASNP. Então ele vai se referir a essa biblioteca como NP. E o que eu estou fazendo aqui? Eu vou imprimir agora, dentro dessa distribuição, esses valores de média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo. Então vamos lá. Com duas casas decimais, a média foi 950 e a mediana foi 922. Então eu errei um pouquinho aqui, né? Eu falei mais ou menos 830, mas na verdade é porque aqui é a moda, né? Desculpa. Não, a mediana vai ser mais ou menos aqui. Então 932. Em geral, quando a distribuição é assimétrica, positivamente assimétrica, a mediana é menor do que a média. Por quê? Porque os valores extremos aqui puxam a média mais para cima, enquanto que a mediana é menos sensível a valores extremos, outliers. Tem o desvio padrão e o mínimo. Quer dizer, a pessoa mais sortuda, ela precisou de 587 envelopes para completar o álbum. Ou seja, ela gastou R$ 2.348, tá? Foi isso que ela gastou, R$ 2.348. Então, aqui, deixa eu fazer um negócio diferente aqui. Então, eu vou pôr aqui, assim, média. Envelopes. Tá, então deixa eu pôr aqui, assim. Já explico o que eu tô fazendo. Eu vou colocar envelopes e dias também. Então eu vou fazer ele repetir o cálculo. Então eu vou fazer isso que eu já fiz, tá? Eu vou fazer mais um aqui, então eu vou pôr aqui gastos, né? E aí gastos vai ser o quê? Vai ser exatamente a mesma coisa que tá aqui, só que esse valor aqui eu vou multiplicar por uma variável que está aqui em cima, que é o preço do envelope, né? Então vou colocar lá o preço do envelope, tá? Então é bem simples. Tudo que eu vou fazer aqui é acrescentar esse conjunto aqui de códigos e acho que vai dar certo. Tá, vamos ver se eu fiz certo. A diferença é que eu tenho que mudar aqui as funções, né? Aqui é mediana, aqui é desvio padrão, então é SDT, aqui é mínimo e aqui é máximo. Tá, acho que tá tudo certo. Vamos ver então se eu fiz certo. Opa, deixa eu minimizar isso aqui. Tá. Exatamente, ó, 587. Então a pessoa que gastou menos dinheiro, ela gasta 2.348. Muito diferente do que está aqui, porque aqui de fato se assume que a pessoa não tirou nenhuma figurinha repetida e aí ela gastaria realmente R$536. Agora, se ela não trocar figurinha com ninguém e só contar com a sorte, assumindo que não tenham figurinhas raras, ela vai gastar R$2.348, a mais sortuda. E a mais azarada vai gastar R$8.072, que é exatamente 2018 vezes 4. Tá? Em média, uma pessoa pode esperar gastar R$3.800. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar. Só que tem uma segunda coisinha que eu quero ressaltar aqui. Deixei aberto aqui uma notícia que está no G1, que diz o seguinte: Felipe Neto diz ter gastado R$1.080 em figurinhas da Copa do Mundo e completa álbum em uma noite. Bom, se ele gastou R$1.080 em figurinhas, ele comprou pacotes, o pacote é R$4, ele comprou 270 pacotes, tá? Vamos ver se a notícia fala isso. Fala aqui, ó. Um dia depois de ter feito uma live na qual diz ter gastado R$1.080 para comprar pacotes de figurinhas, o youtuber Felipe Neto anunciou que conseguiu completar o álbum da Copa do Mundo de 2022. Bom, eu não acompanho o Felipe Neto, então eu não sei se ele comprou as figurinhas e fez trocas ou não, ou se ele só comprou é ótimo. Se ele comprou os 270 pacotes, abriu todos e o que ele está alegando é que ele completou o álbum com R$1.080 investidos, 270 pacotes e sem nenhuma troca, né? Bom, eu vou fazer uma simulação aqui, que agora eu vou fazer diferente. Antes, eu fixava o resultado, né, de ter que completar o álbum, e aí o que era variável era o número
de envelopes necessários para completar o álbum. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou simular 100 mil Felipes Netos, vamos chamar assim. Ou seja, eu vou simular 100 mil pessoas que fizeram exatamente a mesma coisa que o Felipe Neto disse ter feito, ou seja, compraram 270 pacotes. Esse valor vai ser fixo. E eu vou assumir novamente que não tem figurinhas repetidas no mesmo pacote. E vou assumir também que todas as figurinhas são equiprováveis. E aqui talvez eu esteja cometendo um erro em relação ao que a Panini realmente está implementando com o álbum da Copa. Mas só pra gente brincar, tá? E eu quero ver qual que é o mínimo, o máximo, a média de figurinhas inéditas que uma pessoa consegue comprando 270 pacotes. Em outras palavras, será que uma pessoa consegue completar o álbum? Veja bem, com 270 você vai ter 1.350 figurinhas. Mas será que você consegue, comprando 270 pacotes, com 1.360 figurinhas, fazer com que elas sejam 670 delas representem cada uma das figurinhas do álbum? Então a gente vai testar isso agora. Eu já deixei o código pronto mais uma vez. Eu não preciso disso aqui porque eu já importei lá em cima. Então aqui mais uma vez eu defino os parâmetros. Eu não coloquei aqui parâmetros da simulação, né? Então aqui é fixo de novo. O cromos por envelope são 5. Preço por envelope, vou colocar preco, é R$4. O álbum completo 670, né? Aqui agora eu chamei de resultados com S, tá? Eu mudei, então aqui o nome da variável tá resultados. Aqui na anterior estava resultado. Agora eu vou simula 100 mil Felipes Netos. Eu vou chamar de Felipes Netos brincando, evidentemente. Mas assim, porque eu tô me baseando na notícia do G1 sobre o youtuber, tá? Eu não acompanho ele, então na verdade eu só tô querendo brincar mesmo na questão do Python. Não sei exatamente como que ele fez para completar o álbum, se foi simplesmente abrindo os envelopes, mas eu vou assumir que foi, tá? Então entraria nos meus pressupostos. Na minha nova simulação tem um pressuposto adicional, que é que Felipe Neto, no caso, não trocou figurinhas com ninguém, tá? E eu ainda estou assumindo que as figurinhas elas são equiprováveis, não tem figurinhas raras. Então aqui é o número fixo de pacotes que cada Felipe Neto da simulação comprou, tá? Beleza. Então aqui, esses resultados agora, ele vai armazenar uma coisa diferente, né? Lista armazena número de figurinhas únicas que cada Felipe Neto obteve. Ou seja, bom, todos os Felipes Netos da minha simulação, cada um dos 100 mil, eles vão comprar 270 pacotes, vem 5 figurinhas em cada, eles vão ter 1.350 figurinhas. O que eu vou armazenar aqui é quantas dessas 1.350 são únicas. Suponha que uma pessoa, por exemplo, numa simulação, o cara tira 1, 2, 3, 4, 5. E vamos supor que nos 270 pacotes a pessoa tira exatamente essas figurinhas. Então o valor mínimo da minha simulação é 5. Não tem como dar menos que 5. Por quê? Porque eu tenho a restrição de que não saem figurinhas repetidas num pacote. Então meu valor virtual mínimo é 5. E o meu valor virtual máximo é 670, porque é o número de figurinhas que tem o meu álbum. Então a minha distribuição final aqui não vai ter valores menores que 5 e não vai ter valores maiores que 670. Se tiver, eu cometi algum erro. E aqui então é o laço for. O que ele faz aqui? Percorre cada um dos Felipes Netos, né? Tô chamando de Felipes Netos, mas são pessoas que se comportaram tal como o Felipe Neto, tá? Compraram 270 pacotes e não trocaram figurinhas com outras pessoas. Então aqui inicializa variáveis. Essa variável aqui, vamos ver o que ela vai manter, porque eu não lembro mais. Essa variável aqui vai manter todas as figurinhas compradas até o momento. E essa daqui vai manter... deixa eu ver... eu acho que eu não preciso dessa variável, na verdade. Não preciso. Essa lista eu não preciso dela. Que eu copiei, na verdade, esses valores da outra simulação e adaptei algumas coisinhas. Aí aqui, veja que agora eu não uso um while, agora eu uso um outro for. Por que eu não uso um while agora? Porque eu não tenho o critério de ficar repetindo minha simulação até completar o álbum. Eu vou fazer 270 vezes. Então, assim, percorre cada... Deixa eu pôr... laço for aninhado
ao laço for anterior. Por quê? Porque esse for aqui está dentro desse daqui. E ele, o que ele faz? Ele percorre cada um dos 270 pacotes comprados por cada um dos Felipes Netos. Tá? E eu faço as simulações. Então aqui é a mesma coisa que antes. Eu vou sortear um pacotinho com 5 figurinhas e vou colocar na minha pilha de figurinhas que eu tenho. E no final, depois que eu tiver feito as compras dos 270 pacotes, eu vou ter aqui em figurinhas, eu vou ter 1.350 figurinhas e eu vou colocar em resultados o número de figurinhas que são únicas. Então aqui basicamente é salva o número de figurinhas inéditas de cada Felipe Neto. Tá? E no final eu espero em resultados ter 100 mil resultados. Tá? E aqui eu vou monitora quantas tentativas da simulação já ocorreram. Tá? Como agora eu tenho 100 mil, agora minha simulação ela vai ser mais longa. É porque ela é mais simples também. São 100 mil Felipes Netos. Então, a cada 1.000 Felipes Netos, eu vou imprimir aqui simulação do colecionador 1000 concluída com sucesso. Tá? Então, a cada 1.000, 1.000, 2.000, 3.000, até 100 mil ele vai imprimir para mim. E aí eu vou saber quanto tempo que falta. Tá? E eu vou rodar e vou fazer a mesma coisa. Eu vou ver as estatísticas descritivas e vou ver o gráfico também para saber se, dados os pressupostos da minha simulação, se é plausível isso ter acontecido com o Felipe Neto. Evidentemente que se os meus pressupostos estiverem errados, eu não posso tirar grandes conclusões acerca do que aconteceu com o Felipe Neto. Mas agora eu vou tirar o zoom aqui, vou rodar esse código, vamos ver aqui, vamos lá, tá, rodando. Começou a rodar, olha, já foi 1.000, ó. Ele vai ser bem rápido agora, na verdade. Ó, 2.000. Com 11 segundos foi 2.000. Então eu vou calcular aqui aproximadamente. Se com 11 segundos foi 2.000, então eu preciso saber que 100 mil dividido por 2.000, 50. Então eu tenho que multiplicar isso por 11 segundos, vai dar 550 segundos, dividido por 60 vai dar aproximadamente 9 minutos. Então eu vou pausar o vídeo e volto daqui a aproximadamente 9 minutos para mostrar os resultados da simulação. Até daqui a pouco. Oi gente, voltei, olha aqui, terminamos 100 mil simulações e elas levaram 7 minutos e 23, um pouco menos do que o que eu previ originalmente, tá? Ok, ótimo. Agora, deixa eu criar uma nova linha de código aqui, vamos ver aqui tem resultados. Primeiro eu quero ver qual que é o comprimento da variável resultados, né? Ela mede 100 mil? 100 mil, exatamente. Agora, não vou abrir aqui resultados, porque tem muita coisa, mas vou abrir aqui os 10 primeiros resultados. Vamos ver o que deu. Olha lá. Então, você percebe que o álbum ele tem 670 figurinhas. Faltou aproximadamente 100 figurinhas. O que me parece ali que com 270 pacotes, vão faltar aproximadamente 100 figurinhas. Aqui o maior valor foi 594 e o menor foi 568, tá? Então, vamos imprimir agora as estatísticas ou ver a figura primeiro? Vou ver a figura primeiro. Então, vamos lá. Deixa eu mudar a cor desse aqui para ver se fica legal. Tá, número de cromos únicos e aqui eu vou pôr frequência. Então, vamos ver. Olha lá. Essa é a minha distribuição, tá? Então, o que eu tenho nela aqui? Eu tenho o número de cromos únicos. Note que os valores eles ficam meio que restritos entre 550, até um pouquinho mais que 550 e 610. Ninguém chegou a 670. Tá, já vou interpretar esses aqui. Deixa eu só imprimir os valores para a gente interpretar melhor esses números aqui. Então, deixa eu colocar aqui. npmin, eu estou colocando só mais uma variável aqui que já estava pronto, na verdade, mas eu estou acrescentando mais uma informação que não tinha antes do jeito que eu tinha feito, e eu estou acrescentando o percentual de figurinhas.
do álbum, né? Então, vamos ver aqui. Só que agora eu preciso mudar aqui. Acho que eu fiz certo, né? Tomara. Mediano, aqui é desvio padrão. Aqui é mínimo e máximo. Basicamente o que eu vou imprimir aqui também são as estatísticas dessa simulação. Vamos ver se eu fiz certo. Fiz. Então olha lá. O desvio padrão não faz sentido eu colocar essa informação, então deixa eu remover o desvio padrão, porque tá, rodar de novo, olha lá. Então, em média, com 270 pacotes, igual o Felipe Neto comprou, num cenário em que eu assumo equiprobabilidade das figurinhas em todos os pacotes, não existem figurinhas raras, a pessoa não está trocando figurinha com ninguém, eu esperaria que ela conseguisse 581 figurinhas. Ela chegaria ali perto de 87% das figurinhas do álbum, mas ela não completaria. A mediana seria praticamente a mesma coisa. Nesse caso, a gente vê que a distribuição ela é relativamente simétrica, tem essa barra aqui mais saliente, mas em geral ela é simétrica. Tanto é que a mediana e a média têm praticamente o mesmo valor. Agora, o mínimo, uma pessoa mais azarada, que tira muita figurinha repetida, ela teria 545 figurinhas inéditas, tá? Aqui não precisa de casa decimal, né? Ou preciso? É bom que tenha, porque a média pode ter casa decimal. E o máximo seria 612, ou seja, a pessoa que teve mais sorte, ela ainda não completou o álbum, ela ficou a 58 figurinhas de completar o álbum, tá? Então, o valor mais alto aqui, que está aqui na ponta, é 612. Na verdade, ele está aqui, um pouquinho depois de 610. Se eu der um zoom aqui, provavelmente eu vou ver um valorzinho ali. Muito bem. Voltando lá para a questão dos pressupostos, deixa eu copiar isso aqui. Eu vou colocar aqui antes da simulação. Não, vou colocar depois da simulação, só para a gente conseguir conversar melhor. Então, simulação de 100 mil, como eu chamei, Felipes Netos, que compram 270 pacotes de figurinhas. Tá? Tô mimetizando o que está no G1, né? Tô pegando isso daqui e tô tentando ver. O que eu quero saber? Qual o menor número de figurinhas que um desses Felipes Netos conseguirá? A gente já sabe que é 545. Qual é o maior número de figurinhas que um desses Felipes Netos conseguirá? Qual é o número médio de figurinhas que esses Felipes Netos conseguirão? Né? E como é a distribuição do número de figurinhas únicas obtidas que esses Felipes Netos obterão, tá? E aqui eu tenho pressupostos. Os pressupostos são: todas as 670 figurinhas são equiprováveis, não saem figurinhas repetidas em um mesmo pacote, e cada Felipe Neto tenta completar o álbum sem trocar figurinhas com outras pessoas, tá? Então esses são os 3 pressupostos. Então, agora sim, a nossa interpretação, né? Só para finalizar. Bom, a primeira interpretação aqui é que eu rodei 100 mil Felipes Netos e nenhum deles chegou perto de completar. Faltou 58 figurinhas. Então, assim, dados os pressupostos, ou seja, quando eu digo dados os pressupostos, eu digo, dado que as figurinhas se as figurinhas forem equiprováveis, se não saírem figurinhas repetidas no mesmo pacote, e se ele não trocar figurinha com ninguém, é praticamente impossível completar o álbum comprando apenas 270 pacotes, tá? Essa é a primeira interpretação, tá? Que a gente tem que considerar. Dentro disso, a gente pode considerar o seguinte: no entanto, Felipe Neto alega ter completado o álbum com apenas 270 pacotes. Ou seja, eu estou dizendo que é improvável isso de acontecer,
porque na minha simulação não aconteceu nenhuma vez, mas com o Felipe Neto aconteceu. Então aqui entra o seguinte, por que aconteceu? Quais são as explicações? O cenário improvável em 1, mas não impossível, aconteceu com o Felipe Neto. Essa é uma interpretação. Apesar do que eu simulei que ser extremamente improvável, o improvável aconteceu com o Felipe Neto. Tá? Essa é uma possível interpretação. A segunda interpretação é que os meus pressupostos estão incorretos. Eles podem estar incorretos. Por exemplo, um pressuposto que pode estar incorreto é esse pressuposto de equiprobabilidade, porque vários sites estão dizendo que tem figurinhas raras. Se isso for verdade, os meus pressupostos estão incorretos. Só que aí eu teria que simular para saber se, tendo figurinhas raras, se na verdade isso dificulta ou facilita ele a completar o álbum. Eu imagino que dificulte, na verdade. Então, eu acho que se tornaria ainda menos provável que ele completasse o álbum com apenas 270 pacotes. Tá? Uma outra possibilidade é que faltam informações sobre o verdadeiro procedimento adotado pelo youtuber. Aqui eu não estou querendo dizer que o Felipe Neto mentiu, não é esse o ponto do vídeo, não é esse o objetivo, mas talvez faltou alguma informação ali na reportagem. Eu não acompanho o canal dele, eu não sei o que ele falou, como ele fez para completar o álbum, mas talvez ele tenha comprado mais de 270 pacotes, ou talvez ele tenha comprado só 270, mas ele tenha trocado as figurinhas. E aí, como ele é uma pessoa que tem muitos contatos, a probabilidade dele encontrar pessoas que precisam das figurinhas que ele tem repetidas e que tem as figurinhas que ele não tem é alta. E aí sim é provável que ele complete. Porque lembrando, se o cara está comprando 270 pacotes, cada pacote vem 5 figurinhas, ele tem 1.350. E aí, na média, ele conseguiria 581, né? Pelo que... únicas, né? Quer dizer... Então, ele teria ainda repetidas aproximadamente 769. Pelo fato dele ser um youtuber com muitos seguidores, não só um youtuber, mas nas redes sociais dele, ele conseguiria falar, gente, eu tenho essas figurinhas aqui, quem que precisa de outras? E aí ele teria muita chance de conseguir pessoas que precisam de pelo menos algumas dessas 769 que ele tem sobrando, e ele conseguiria as aproximadamente 90 que faltam a ele para ele completar, tá? Então, talvez estejam faltando informações. Não estou dizendo que ele agiu de má fé, não estou dizendo que ele mentiu. O mais provável, na minha leitura, é que o que está acontecendo aqui é que o meu pressuposto de equiprobabilidade não é atendido. Talvez o 3 também, que está intrinsecamente relacionado ao 2.3 e à interpretação, não seja verdadeiro, tá? Mas pode ser sim que, apesar de ser improvável, isso aconteceu com ele, porque improvável não é impossível. Eu rodei 100 mil simulações. Se eu quisesse rodar, não sei, 100 milhões de simulações, 1 bilhão de simulações, demoraria muito tempo. Eu não tenho tempo para gravar um vídeo com tantas simulações. Talvez em 1 bilhão de simulações tivesse um caso aqui que tivesse conseguido 100% das figurinhas do álbum. Tá bom? Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Quando a gente faz a simulação, a gente tem que interpretar a distribuição, tem que interpretar as estatísticas descritivas, poderia ter estatísticas inferenciais, mas aqui não é o meu objetivo. Eu tenho que saber quais são as perguntas que eu quero responder, e eu tenho que saber quais são os pressupostos da minha simulação, o que ela assume. E os pressupostos da minha simulação, de preferência, eles têm que ser pressupostos compatíveis com aquilo que opera na realidade, porque se o meu pressuposto da simulação não for congruente com o que acontece na realidade, eu tenho um viés. Eu assumi desde o começo que o meu objetivo aqui não era modelar exatamente a realidade. Então, pode ser que eu tenha um viés, e eu estou assumindo isso, e por isso a minha simulação pode não descrever o processo pelo qual o Felipe Neto passou. No entanto, deu pra gente brincar um pouco, que era a ideia aqui. E aí, quando eu vou fazer a interpretação, como eu sei que o pressuposto que eu faço é muito forte e ele pode não ser verdadeiro, a minha interpretação tem que ser feita dessa forma. É praticamente impossível completar o álbum comprando apenas 270 pacotes, dados esses pressupostos.
No entanto, Felipe Neto ele é Legtor completado, com apenas 270. Então aqui eu coloco 3 possibilidades. Pode ser que existam outras possibilidades para ele ter completado, mesmo na minha simulação, isso parecendo bem improvável, tá? E aí a gente pode especular e tentar entender mais, ou fazer mudanças nas minhas pressuposições e fazer novas simulações que fazem pressupostos distintos. Por exemplo, uma brincadeira que a gente poderia fazer era permitir que cada par de Felipes Netos, tipo, 2 Felipes Netos compram 270 pacotes e eles trocam figurinhas entre eles. E aí eu poderia avaliar qual a probabilidade de um deles completar o álbum, de nenhum deles completar o álbum, dos dois completarem os seus respectivos álbuns, tá? E essas são algumas coisas que a gente pode brincar. Então a ideia dessas 2 simulações foi introduzir um pouquinho a ideia de simulação, em que a gente faz pressuposições sobre a realidade, tenta modelar alguns aspectos da realidade, embora a gente ignore outros, e consegue produzir resultados interessantes, mostrando o que aconteceria com milhares de colecionadores, com milhares de pessoas que se comportassem tal como o Felipe Neto, rodando simulações, tá? Eu vou deixar esse código disponível no meu GitHub, o link vai estar disponível na descrição do vídeo. Espero que o conteúdo tenha sido útil, tenha sido interessante, e em breve eu volto com outros vídeos neste formato, se houver interesse dos espectadores do canal. Por hoje é só, agradeço a atenção de todas e de todos, e até o próximo vídeo.